É isso, estamos na área, né, Samuca? E olha, para falar de um futebol aí, que tem dado o que falar, já falamos aqui na semana passada, mas aconteceu já a segunda rodada. E o pessoal está na maior expectativa de saber então as novidades, falar de Lobinhas League. Como é que foi essa segunda rodada, Samuca? A segunda rodada foi com as equipes Liverpool e Chelsea, e logo em seguida Manchester City e Tottenham. Só lembrando que o jogo do Chelsea e Liverpool teve logo no começo do primeiro tempo a taça abrindo o placar para o Liverpool, no primeiro tempo ainda. A Carla também empatou no primeiro tempo. Iniciando o segundo tempo, o Chelsea, né, foi para cima, ampliou a vantagem com a Carla e a Larissa. E no final do jogo, a Rayane ainda tentou chegar desde pelo Liverpool, diminuiu, mas já não havia mais tempo para nada, para uma possível reação. Inclusive, produção, tem aí o placar, que o Chelsea é a segunda do Chelsea, e o Chelsea está vindo com tudo para chegar nessa final com tudo, né? A gente consegue ter aqui a imagem, produção? Do Chelsea, sempre aqui, né, a questão dos campeonatos, né, do futebol amador, que é muito bacana, tem muito movimento, as pessoas realmente gostam de ir lá enfrentar e também curtir, acompanhar as partidas. E estava lotado lá, né, Davidson? A gente viu uma vibração diferenciada das meninas, e as meninas realmente jogam com raça e determinação. E esse primeiro jogo prometeu, basicamente, o Chelsea, Davidson, está classificado para a próxima fase. O outro jogo foi Manchester City e Tottenham, que foi assim o jogo pegou fogo. Olha, no início do jogo, o time do City saiu ali botando bastante pressão no time do Tottenham, abrindo a vantagem com a Senna, porém, numa sequência de gols perdidos, iniciou o segundo tempo já com a Senna de novo, ampliando a diferença de gols. E aí, uma parceria que deu certo no meio do campo, mas que a 14K acabou desfazendo tudo e partiu sozinho. Tentou ainda, né, aparecer na partida, fazer o diferencial, mas também já não havia mais tempo. E claro, a gente destaca nessa partida, Davidson, apesar de ter pego um gol, a Laura foi o destaque da partida como a melhor goleira. Partida, Laura. Aquela goleira que sempre está chamando o time, está brigando com o time, bora para cá, bora para lá. Não é uma goleira que fica calada na dela. Então ela comandou e foi e mereceu o destaque aí do Manchester City e Tottenham. Jogo esse que prometeu demais. Se a produção tiver os melhores momentos, pode colocar na tela. Já temos aí uma imagem, né? Bacana demais ver essa, olha só, melhores momentos aí. Um jogo, como eu já falei, emocionante, né, Samuca? Casa cheia, o pessoal foi mesmo lá acompanhar a programação e já tem preparação, então, para a próxima terceira rodada. Terceira rodada, que já promete o Chelsea basicamente está sendo empurrado pela torcida. E um detalhe que eu estava acompanhando as técnicas e os técnicos das equipes, é realmente igual a gente vê na TV. Isso. Galera incentivando, mandando ir para cima, exatamente, jogar com raça, com determinação. Acompanhei a Débora, inclusive, que estava na beira do campo, e nessa imagem ela aparece bem pouquinho, mas foi um jogo de raça, incentivando sempre o time, e é bom a gente falar sempre de esporte amador, Davis. Esporte amador que tem batido um bolão aqui na cidade, com certeza, com as associações, né, fazendo acontecer, no caso aí, a Associação Futgirl, né, realizando o seu campeonato interno, né, são as Lobinhas League, timaços aí de primeira. Agora também tem outros. Tem a La Liga das Leilocas. La Liga das Leilocas. Esse aí da Futgirls foi na terça, né? Na quarta a gente teve La Liga das Leilocas. A produção tem melhores momentos aí. As meninas também foi aquele patamar que a gente já conhece das meninas jogando bola, jogando na raça, na habilidade, na determinação. Esse jogo aí foi narrado pelo meu amigo José Souza. E um jogão de bola na Arena Brasil, né? A gente vê que as equipes, elas são muito aguerridas, tem aquela parada de ir para cima, não perder bola. Por infinitas vezes a gente teve, inclusive, que pareça cinco escanteios para a equipe da Valência. Valência que ganhou o primeiro jogo aí de 3-1 do Barcelona. Foi 6 vezes, na verdade, consecutivas escanteio, e no último a Valência conseguiu fazer o seu gol da vitória, ganhando por 3-1 a equipe do Barcelona, que já não tem mais chance, Davis. Poxa, é isso aí, mas muito bacana já abraçar, né, todas essas associações de futebol feminino, sobretudo aqui de Castanhal, que sempre acordam cedinho aqui para acompanhar a nossa programação, principalmente na sexta-feira, quando o esporte entra na área. E teve empate também na Liga, teve empate. Real Madrid empatou com o Vila Real por 3-3, jogo bem disputado, bem decidido, e na verdade foi no final do jogo que definiu. A gente tem um placar aí, inclusive o Barcelona já não tem mais chance, Valência também é a segunda vitória consecutiva do Valência no campeonato da Liga, e está de parabéns. Inclusive a gente tem uma matéria da Lely, a Lely fala um pouco mais sobre o campeonato da Liga. Põe na tela, produção. Nossa Liga das Leilocas aqui, o intuito é incentivar o futebol feminino, para motivar essas mulheres a aparecer, não só motivar, mas também ela é uma questão de atividade física. Então esse campeonato, essa Liga das Leilocas, o intuito é esse, de incentivar mesmo o futebol.
Parabéns, né? Por esse incentivo, com certeza. A mulherada, né, que no dia a dia, né, Samuca, tem seus trabalhos, seus afazeres, seus compromissos e dedica um pouco do seu tempo ali para a prática do futebol, como destacou aí também, né, é para a saúde e isso vale muito. E esse destaque que ela falou, David, isso é muito importante porque a gente já falou no programa passado, o esporte no geral, nesse caso aqui o futsal, ele movimenta a mente, o corpo, fica bem de saúde, então é muito interessante a gente dar esse respaldo e dar esse suporte, essa visibilidade para essas meninas que, como eu falei, são mães, são filhas, são trabalhadoras, mas naquele momento, como eu sempre lembro da palavra da Laura, em entrevista para mim no programa no YouTube, ela falou que quando ela está lá, ela esquece de tudo, ela é a Laura que joga futsal. Tá certo, é isso mesmo. Agora, Samuca, teve aí também na terça-feira um jogaço, um clássico rei, que a gente chama. Aí, o maior clássico do mundo, Davis. Brasileirão Série B aí, né? Remo e Paysandu se enfrentaram na 13ª rodada, o Paysandu ganhou, mas agora... Agora deu Remo, mas o jogo foi emocionante. A gente acompanha os melhores momentos aí. Um jogo emocionante que a gente teve ali, inclusive nesse primeiro gol que você falou, foi o Diogo Oliveira que fez o gol do Paysandu, no caso, que ganhou por 1-0. E aí, nessa terça-feira, dia 14, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B, o Remo embalado enfrentou um Paysandu já quase nas últimas. O Leão havia perdido o primeiro repar da 13ª rodada, como foi bem lembrado pelo Davis, mas o Remo não respeitou esse adversário à altura, não. Diga-se de passagem, o Paysandu sempre joga como um time grande contra o Remo. Mas vamos falar que quem abriu o placar foi o Caio Vinícius, aos 16 minutos de cabeça. Foi o terceiro gol dele em 4 jogos, e fazendo o segundo gol aí consecutivos em jogos contra o Paysandu. No segundo tempo, Nico roubou a bola, tocou para Sávio, que passou para Pedro Rocha, e de Pedro para Pedro Castro, fez o quê? Aos 3 minutos do segundo tempo, ampliou o placar para 2-0, e aí, o meia começou uma disputa insana nesse meio de campo. Aí daí para frente o Remo se acomodou, esperou um pouco mais e deixou o Paysandu jogar. O Paysandu cresceu no jogo e a reação do Paysandu, inclusive, começou com o vacilo do zagueiro Kaique, que aos 5 minutos do segundo tempo, ele deu um chutão para frente, tentando afastar a bola da defesa, e caiu para quem? Caiu para Ronaldo Henrique, que estava no lugar certo e na hora certa, e tocou para o Wender, que quase abre o placar a favor do Paysandu. Isso foi um aviso, porque na sequência Edilson cruzou e Maurício Garcês cabeceou para diminuir o placar aos 6 minutos, e a partir daí o Remo tremeu na base para a equipe do Paysandu. E mais lá para frente o Paysandu começou, tentando, e conseguiu fazer o segundo gol já no segundo tempo. O Papão conseguiu aí pressionou, e quase marca o terceiro com o Carlos Augusto novamente. Mas, quando a Corujinha estava se preparando para dormir, Davidson, chegou ele, Diego Hernandes, assinou uma obra de arte com um golaço, uma pintura que não deixou a Coruja dormir e fez o Mangueirão estremecer e cada vez mais afundou o Paysandu lá para baixo. E esse jogão aí, estremeceu demais. Galera do Paysandu já pensava que o jogo estava ganho, mas aí a gente sabe que clássico é clássico e, como eu disse, jogar de igual para igual, Davis. É isso, desse jeito aí. Agora, Samuca, como é que se desenha a situação atual desses times? O Remo subiu para a 6ª posição com 51 pontos, né? Está na 6ª posição, está de boa. Já o Paysandu está estacionado com 26 pontos lá embaixo, afundando na lanterna da Série B. A gente acompanha na tabela aí, o Paysandu está lá embaixo. A crônica esportiva deles diz que Paysandu tem remotas chances, mas eu acredito que 80% é de não ficar na Série B, porque os próximos jogos tem que vencer todos e ainda torcer por outros placares, resultados. Desafio importante que o Paysandu não fez, inclusive quando ele ganhou o Remo, era a 2ª vitória consecutiva do Paysandu. Só que também era a 2ª derrota do Remo consecutiva, só que aí não conseguiu fazer seu nome, empatou, jogou de igual para igual, dominou há uns 30 minutos, eu acho, do segundo tempo, mas não soube aproveitar. Quem não faz, leva. Essa frase é antiga, né? Isso. Toque de bola, então, aqui, Samuca, pra gente. A gente vê ali um público muito grande. Como é que foi a renda dessa partida aí, que é um clássico? 41 mil pessoas para uma terça-feira no Mangueirão e uma renda arrecadada de 1,500 milhões, né? 1,5 milhão, pronto. Aí para dividir entre as duas equipes, ratear entre as duas equipes, né? Maravilha. Saldo bom, então. E só lembrando que esse foi
já 780 jogos jogados pelas duas equipes. É o maior clássico do mundo, né? Não deveria ser. Como não deveria ser? Samuca, então é isso? Fechou por hoje? Tem os próximos confrontos dos times. Vamos ver então, é isso mesmo. Vamos lá. Põe do Remo primeiro, produção. A gente tem um Remo que vai enfrentar... os próximos confrontos, com certeza. Vai enfrentar o Atlético, né? Então. Atlético no próximo sábado, amanhã, né? Inclusive. Amanhã. Enfrenta o Remo às 20h30, esse jogo foi alterado, inclusive seria no Mangueirão, vai ser no Bainão. Certo. E o Paysandu enfrenta o Ferroviária. Ferroviária que é um timaço e pode dar trabalho pro Remo, que será na segunda, às 19h30. É, pedreira. Paysandu vai ter que jogar muito aqui, viu, Davidson? Tá certo, é isso. Fechou, então? Fechou. Apito final? Vamos lá nessa? Por aqui a gente se despede do SBT Esporte. Até a próxima. Isso. Tchau.